Bom, eu tenho aqui tela para pintura. A gente compra tela com esse grampo na parte de trás, que é a tela virada. Ela é melhor porque ela tem o acabamento dos lados, então dá pra gente pintar dos lados e não precisar colocar moldura tão cedo. Então, fica mais fácil. Se você comprar a tela com o acabamento na parte de trás, é melhor para a gente poder trabalhar. E a tela, ela já vem pronta para pintar. Ela não precisa de nenhum recurso, você não precisa fazer nada, já pode pintar direto na tela. A única coisa que a gente faz é, por exemplo, fazer a imprimatura, que na verdade é a queima de tela, porque a imprimatura mesmo quem faz é a fábrica aqui na tela, ela já deixa preparada a superfície para pintar. E a queima de tela, a gente pinta primeiro uma camada de tinta de fundo para depois trabalhar. Mas não é necessário, se você conseguir... aqui tem o médium acrílico, que você pode usar com a tinta acrílica ou diluir também em água. Também dá certo. Aqui eu estou usando o branco e o azul cerúleo, que eu misturei com água. O médio eu vou misturar depois, para poder fazer essa parte do fundo. Mas se você não quiser pintar o fundo todinho, como eu fiz aqui, e deixar a tela branca e trabalhar em cima dela, não tem problema. O importante é você conseguir cobrir toda a tela, não deixar nenhuma parte em branco. Então, por isso que é importante fazer essa queima de tela para garantir que não vai ter nada em branco. Estou usando aqui um azul ultramar, azul ultramar claro. Eu posso tanto colocar na tela, direto, e trabalhar, como colocar aqui numa superfície, misturar com um pouquinho de água, ou com a glicerina líquida, ou com o médium acrílico, que ele é a base de glicerina também. Então, vai dar um brilho na pintura da tinta acrílica, mas não é obrigatório, é porque a tinta acrílica, às vezes, ela fica um pouco pastosa, então fica difícil de deslizar, de trabalhar. Então, é interessante diluir. Pode diluir em água, pode diluir no médium acrílico, pode diluir na glicerina líquida. Essa aqui, esse azul que eu estou usando, mais escurinho, ele tá um pouquinho pastoso. Então, eu vou precisar pegar o médium e diluir aqui, colocar um pouquinho. Pego o pincel, misturo muito bem. E aí, eu tenho como deslizar melhor esta tinta. Se colocar bastante líquido, né, o solvente, vai ficar muito fraquinha a tinta, dá pra perceber, ó, já tá ficando ralinho ali, ó. Coloquei bastante, então eu vou colocar outras camadas de tinta. Então, aqui ainda é o fundo que eu estou trabalhando, é um processo. Quando a gente vai pintar, a gente precisa entender que vai trabalhar várias vezes no mesmo lugar para poder adquirir o nosso objetivo. Então, aqui eu estou espalhando essa tinta. Eu vou pegar outro tom de azul. Esse aqui é o azul hortênsia. Então, não importa exatamente a tonalidade que você vai trabalhar. Se você não tem, por exemplo, um tipo de azul, você tem outro, pode misturar. Vai misturando para poder adquirir umas tonalidades diferentes. Então, é interessante você descobrir na pintura a mistura de cores. Não, por exemplo, comprar todas as cores de azul que existem no mercado. Não, não faça isso. Você pode misturar um com o outro e você vai adquirindo outras tonalidades. É claro que uma vez ou outra você vai deixar de comprar um tipo de azul para comprar outro, para experimentar, para ver como é que é, e você vai ter a sua preferência. Aqui eu peguei um pouquinho de branco, com o dedo mesmo, e estou esfumaçando aqui, nesse fundo aqui da parte de cima do céu. Por quê? Porque eu me esqueci de deixar mais clarinho aqui
ainda dá tempo de arrumar, não tem problema. O certo é a gente sempre fazer a parte do céu primeiro, que é de cima para baixo, porque vai ajudando, né, na composição da pintura, mas ainda dá para corrigir, então vamos corrigir. Na verdade, não existe certo ou errado na pintura. Por quê? Porque a gente consegue obter efeitos diferentes. Então, às vezes a gente se prende muito a regras de fazer algo tradicional, algo que é imposto, né, nos ensinamentos que nos é passado, tanto diversas formas, tanto na faculdade, tanto em cursos de aulas particulares, ou até mesmo aqui nessa plataforma do YouTube. Então, cada pessoa vai ensinar de um jeito. Só que, na verdade, o artista ele descobre na prática mesmo, né? São com os erros que encontramos os acertos, né? As novas descobertas. Então, é importante a gente estudar, ver bastante ensinamento, mas também na hora de praticar, descobrir coisas que nos agradam, que a gente percebe que dá certo. Ali eu coloquei com a espátula o branco, agora trabalhando o violeta. Ele ficou lilás, porque em cima do branco ele vai clarear. Então, ele já não vai ficar na cor original dele. E aí eu vou trabalhando essas camadas de tintas com a espátula. Posso usar o pincel, posso usar a espátula, então até mesmo o dedo, um pedaço de palito de sorvete, se eu não tiver espátula. Então a gente vai usando a criatividade, vendo o efeito que cada ferramenta vai nos causar. Isso é importante. Aqui eu acho que vai ficar interessante uma montanha de fundo. O certo seria já ter feito as montanhas de fundo. É por isso que eu falo, às vezes a gente termina corrigindo e tendo ideias na hora que está executando o trabalho. Então, por isso que sempre há a possibilidade de mudar e de corrigir e fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, porque as ideias elas vão vindo na hora que a gente está executando o trabalho. Às vezes a gente tem em mente alguma coisa pré-montada na cabeça, né? Mas os detalhes vão vir depois. Aqui, pondo um pouquinho de branco. E depois eu vou até mexer nessa... Quando eu for mais pra frente na pintura, eu vou ver que ficou muito clarinho aqui. Depois eu vou colocar outra cor, que eu vou ver que vai terminar sumindo. Então, é assim, a gente vai analisando, vai fazendo, vai analisando e vendo onde a gente pode mudar a cor, onde a gente pode melhorar. Aqui, colocando o terra siena, que é esse marronzinho claro, apliquei com o pincel, dando uma espalhadinha com a espátula agora. Então, você pode experimentar trabalhar com a espátula, uma hora você faz com a espátula, outra hora com o pincel, onde você vê que fica melhor para você trabalhar. Mas é interessante ter essas espátulas, porque elas ajudam, elas dão uns efeitos diferentes. Olha aqui, arrastando essa tinta e passando um pouquinho por cima do azul, ele vai proporcionando um efeito diferente. Então, a gente vai descobrindo essas coisas mesmo na hora que está executando o trabalho. Aqui eu vou já colocar um verde escuro. E o interessante vai ser quando, aqui ó, aplicando verde escuro. Aqui com o pincel,
eu vou fazer algo diferente, ó. Eu vou rolar o pincel. Eu não vou usar ele com as cerdas em pé, como normalmente a gente usa. Então, aqui eu já causo outro efeito na pintura. Eu lembro de um professor de desenho que eu tive, que ele dizia diversas formas de utilizar o lápis, né? E a gente não entendia o que ele estava querendo dizer com isso. Então, até mesmo para desenhar, tem como desenhar com lápis deitado, com batidas com lápis. Imagina com o pincel e a tinta, quantas coisas que a gente não pode fazer. Então, tem que sempre lembrar que, às vezes, um simples movimento que você muda na ferramenta que você está usando, já vai te causar um efeito diferenciado. Aqui, ó, puxando com a espátula essa tinta verde, espalhando um pouquinho sobre o azul, e daqui a pouquinho eu já vou colocar o branco, que era isso que eu ia falar, que o interessante vai ser a mistura do verde com o branco neste fundo azul da tinta acrílica, que já secou. O fundo azul ele já tá seco, porque se fosse a tinta óleo estaria tudo úmido, molhado, né? Iria ter mais cuidado a gente para pintar, porque iria misturar mais facilmente as cores. Com a tinta acrílica, ela já seca, onde a gente inicia o trabalho, que é o plano de fundo, ele já seca mais rápido. Agora, lá em cima, nas montanhas, ainda está molhado. Por quê? Porque lá eu joguei várias camadas de tinta ainda, então ainda não secou, né? Eu deixei a tinta bem em camadas espessas, assim, uma sobre a outra, né? Então, ainda tá mais molhado lá em cima. Aqui, ó, espalhando. E vai ser bem interessante esse efeito. Dá o fundo azul com o verde e o branco, e com a espátula arrastando a tinta para lá e para cá, nesse sentido horizontal, a gente consegue um efeito bem interessante. Bom, aqui eu coloquei um pouco de sépia sobre essa água, o verde escuro, e agora trabalhando com a espátula. O sépia é um marrom bem escuro, mas sobre esse fundo que já foi trabalhado, ele ficou com a cor de sombra, né? Um efeito sombreado. E aqui o verde, e agora espalhando essa tinta, eu fiz essa parte para poder trabalhar vegetação e árvore aqui nessa região. Deixei ondulada essa risca, né? Não deixei ela reta, deixei ela ondulada, porque a composição fica mais interessante no trabalho dessa linha. Agora eu vou trabalhar o verde claro, na verdade primeiro o amarelo, depois o verde claro. Eu vou subir 2 pinheiros e fazer os detalhes de florzinhas que vão ser vermelho alaranjado, um pouco de amarelo, que vai causar um efeito bem colorido, né? Então, eu vou deixar essa parte mais colorida e somente o fundo das montanhas lá atrás, que eu vou deixar com a camada de branco naquelas paisagens que nós vemos onde há montanha com um resto de neve, que o sol está derretendo, e aqui é como se já estivesse tudo em ordem. O sol já aqueceu, já não há mais
vestígio de neve alguma. Então, são paisagens que nós observamos por aí afora, em outros países. Eu acho muito bonito essa mescla de fundo com neve e essa mescla de cores, como se o sol estivesse aquecido e derretido. Aí é a ideia que eu tive em mente, né, para deixar a paisagem mais interessante. Veja que com a espátula a gente consegue, de acordo com a forma que a gente usa, a ponta, o lado, então a gente consegue um efeito diferenciado. Aqui eu já vou usar o pincel, então eu subo os dois troncos, né? E posteriormente já vou colocar verde escuro, verde claro. Posso utilizar um pincel chato, posso utilizar o pincel redondo, posso utilizar a espátula. Então, cada um vai dar um efeito diferente. Aqui eu vou usar agora o pincel chato para poder fazer esses detalhes da folhagem do pinheiro. Aqui um leve sombreamento, então com o pincel apenas sujo, você tira o excesso da tinta e consegue sombrear o reflexo da árvore aqui. Então, basicamente essa árvore menor que está aqui, eu faço o reflexo dela, um pedacinho do reflexo da outra, calculando aqui. Dependendo do ângulo que a pessoa vê, claro, vai ter um sombreamento, um reflexo num lugar diferente. Mas aí eu imagino que possa ser aqui e eu consigo dar esse efeito sombreado na água simplesmente com o pincel sujo, né? Sem muita tinta. Embora essa pintura que eu fiz aqui não seja realista, né? Porque ela está com bastante camada de tinta, e feito com a espátula não tem, fica difícil de fazer ela realista com a espátula, né? Então, mesmo assim, eu gosto de trabalhar um pouquinho de sombreamento. Acho que fica interessante, um pouco de luz, sombra, sempre é bem-vindo no trabalho, né? Independente do estilo da pintura. Aqui com o pincel, eu já faço esses detalhezinhos, que é onde eu vou trabalhar, como fosse o capim. E agora já pego o vermelho alaranjado e já trabalho aqui essas florzinhas. Daqui a pouco já coloco o amarelo limão, que é um amarelo mais forte, mais claro, aliás, do que o amarelo ouro. Então, ele vai destacar sobre esse alaranjado.
E assim, trabalhando tinta sobre tinta, cores sobre cores, a gente consegue obter bastante espessura, né, na tinta no seu total, ganhando assim como fosse um estilo trabalhado com bastante camadas. Assim a gente trabalha um estilo impressionista também, né, onde a gente consegue obter esse efeito. Olhando de perto, a gente vai ver que parece muito somente um borrão de tintas, né? E quando está de longe, a gente consegue observar o figurativo, né? O que a imagem está querendo nos dizer. Então, eu acho interessante esse estilo de pintura.